Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 30 de maio de 2025 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Ok? Então, hoje nós estamos na última lição da nossa quarta revisão, tá? Nós vamos revisar a ideia central da revisão, que é minha mente contém só o que eu penso com Deus. As lições 139, aceitarei a expiação para mim mesmo, e 140, pode-se dizer que só a salvação cura. Então, lição 150, minha mente contém só o que eu penso com Deus. Aceitarei a expiação para mim mesmo e pode-se dizer que só a salvação cura. Se você quiser saber mais sobre essas lições, você vai lá nos vídeos dos anos anteriores, tá? Lembrando, na medida do possível, eu organizei os nossos vídeos em playlists, né? Então tem uma caixinha lá com as playlists de cada ano, então você pode procurar pelos vídeos, tá? A minha sugestão para um maior entendimento das lições é a série dos vídeos de 2022 e a série dos vídeos de 2021, ok? Que são as atualizações que Jesus deu através da canalizadora maravilhosa Tina Louise Spalding, que escreveu o livro A Year of Forgiveness, Um Ano de Perdão, na minha tradução livre aqui, tá bom? Esse livro, ele está disponível apenas em língua inglesa. Passamos então para a leitura do nosso maravilhoso texto, A Linguagem da Liberdade, de Melody Beach, do dia 30 de maio. O texto se chama Compromissos. À medida que vamos vivendo, há muitas coisas e pessoas que podemos perder ou fracassar se não estivermos dispostos a nos comprometer. Precisamos estabelecer um comprometimento para que um relacionamento cresça além do namoro. Conseguir a casa ou o apartamento que desejamos, o emprego que queremos ou o carro com que sonhamos. Devemos comprometermos-nos em níveis profundos com nossas carreiras, seus objetivos, com a família, com amigos, com a nossa recuperação. Experimentar algo não nos torna aptos a consegui-lo. O comprometimento conseguirá, né? O comprometimento nos tornará aptos a conseguirmos os nossos objetivos. Contudo, devemos evitar o comprometimento antes de estarmos prontos. Às vezes, nosso medo do comprometimento está nos dizendo algo. Podemos não querer nos comprometer num certo relacionamento, compra ou carreira. Outras vezes é uma questão de perder o medo. Nesse caso, espere até que as coisas se tornem claras. Confie em si mesmo. Peça ao seu poder superior, no nosso caso o Espírito Santo, para retirar seus medos de comprometimento. Peça a Deus para remover os bloqueios do comprometimento. Peça orientação a Deus. Pergunte-se a si mesmo se pode abrir mão daquilo com o que não quer se comprometer. Depois ouça com calma e espere até que a decisão seja segura e confortável. Então nós vamos esperar pela nossa orientação, ok? Precisamos ser capazes de nos comprometer, mas não devemos nunca nos comprometer antes de estarmos prontos. Confie em que se comprometerá quando assim o quiser. A oração. Deus, guie-me para assumir os meus compromissos. Me dê a coragem de assumir os compromissos que são certos para mim. A sabedoria de não me comprometer com aqueles que não são bons para mim. E a paciência de esperar até descobrir o que é melhor para mim, né? Então isso me lembra a oração da serenidade dos Alcoólicos Anônimos, né? Concedei no Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos
e sabedoria para distinguir umas das outras. Então, se eu não sei o que fazer, o que eu faço? O que eu faço quando eu não sei o que fazer? Eu oro. Eu oro porque eu não sei o que fazer, mas o Espírito Santo sempre sabe o que eu tenho que fazer. E às vezes, gente, é tão legal, mas é tão legal, tão legal, tão legal, que o Espírito Santo vai falar assim para você: espera, não responde esse e-mail agora, não dá esse telefonema agora, não se mude de casa agora, não troque de emprego agora, não termine esse casamento, esse relacionamento agora. Primeiro, leia esse livro. Primeiro, assista esse vídeo. Primeiro, ouça essa música. Primeiro, tome o seu floral, né? Como isso acontece comigo, né? Hoje mesmo aconteceu. Claramente aconteceu uma coisa que me tirou do eixo e a orientação foi clara. Você já tomou o seu floral hoje? Não, aí eu tomei o meu floral e em coisa de 15 minutos eu já estava centrada. Já estava centrada. Novamente, né? Então, por que a gente tem que se apressar? Eu já falei para vocês de uma terapeuta que eu tinha lá pelos idos do ano 2000, que foi uma das pessoas mais absolutamente sábias que eu já conheci na minha vida. Eu fiz terapia com ela durante quase 3 anos. Mas ela era assim, sabe, categoria master, estupenda. E não era psicóloga, ela era uma terapeuta formada pelo trabalho do caminho, o patchwork, que muitos de vocês aqui conhecem, que é uma filosofia espiritual que foi ditada lá na década de 70 ou 60 para uma guia chamada, para uma canalizadora chamada Eva Pierracos. E o guia, o nome da entidade, né, era o guia. Então, o guia, ele deu uma série de palestras, essas palestras foram todas compiladas. Nós temos os arquivos em PDF de todas essas palestras, tá? Depois, até se vocês quiserem, eu posso colocar lá no nosso canal no Telegram, são maravilhosas. Eu acho que foram 44 palestras, falando sobre o trabalho com o eu inferior. Tradução para um curso em milagres. O ego negativo. Sinônimo de ego negativo, né? E ela era uma terapeuta formada pelo patchwork, né? E assim, eu cresci muito psicológica e emocionalmente com essa mulher, né? Ela ainda tá viva, né? Hoje já deve ser uma senhora idosa, né? Mas enfim, foi um período maravilhoso da minha vida. Eu cresci demais. E eu me lembro que uma das coisas mais importantes que eu aprendi com ela, tá? O nome dela é Yara. Eu tive 2 terapeutas maravilhosas, 2 Yaras, né? Minha primeira terapeuta de renascimento, a Yara de Lima, que eu sempre recomendo o trabalho dela para vocês, com I, e a outra é a Yara Becho com Y. E a Yara Becho, uma das coisas mais importantes que eu aprendi com essa terapeuta foi: enquanto você não souber o que fazer, não faça nada. Porque eu, gente, era a rainha da ansiedade, né? Eu sou uma pessoa muito impaciente. Quando eu quero uma coisa para ontem. Quando eu decido que eu vou fazer uma coisa, eu quero já ter feito ontem, né? Isso, obviamente, é um defeito de caráter. E eu me lembro que quando ela falou isso pela primeira vez pra mim, eu falei assim, uau! Ela falou assim, mas se você não sabe o que fazer, a resposta é não faça nada. A resposta é não. Se você tá em dúvida entre o sim e o não, e você não sabe, a resposta é não, até você saber. Como é que a gente sabe? Na verdade, a gente nunca sabe. Aqui no nosso caminho a gente nunca sabe, porque o ego não sabe de nada. O ego só sabe criar casos, como Jesus diz em Um Curso em Milagres. Mas o Espírito Santo tudo sabe. O Espírito Santo tudo conhece. Então, o meu problema aqui é o intervalo de tempo entre eu falar não sei,
Por favor, me mostre, e eu me abrir e ficar em silêncio para ouvir, né? Ontem aconteceu uma coisa, ontem, eu não sei se foi ontem, foi anteontem, eu acho, aconteceu uma coisa comigo bizarra. Eu tava com uma dúvida sobre como resolver um problema. E aí eu falei, Espírito Santo, me mostra. Como é que eu vou solucionar esse problema? Eu acho que eu vou solucionar fazendo tá. Mas não tinha certeza. Aí entrei em oração. Quando foi no final do dia, veio a orientação assim como um raio. Você vai solucionar o problema fazendo tá. A resposta era muito parecida com o que eu estava querendo fazer. Mas os motivos eram absolutamente diferentes. Quando eu ouvi aquela orientação, eu entrei em paz. Quando nós entramos em paz, nós sabemos que ouvimos a voz do Espírito Santo. Quando você entra em paz, aí você sabe, ih, caraca, foi o Espírito Santo mesmo que falou comigo. Não foi o meu ego, agora eu tô em paz. Ok? E aí? Você precisa sair se atropelando? Você precisa fazer as coisas de forma afobada? Que tal você viver um dia de cada vez? Que tal você praticar o lema dos Alcoólicos Anônimos só por hoje? Só por hoje pedirei a orientação do Espírito Santo. Só por hoje me acalmarei e não me afobarei em buscar respostas para os meus problemas. Só por hoje vou esperar para ouvir a orientação. Só por hoje. Que tal? Que tal você fazer dessa forma? É bom, né? Não parece bom? Na minha opinião, parece muito bom, né? E isso é muito importante no trabalho, não é? A gente não tá falando de trabalho agora? Que tal? Que tal eu esperar a vida me mostrar qual tem que ser o meu próximo passo? Que tal? Eu posso até ir fazendo as minhas tentativas. E aí, se eu vou por uma portinha lá e aquela portinha se fecha, então já sei que não é por lá, né? Não é mesmo? Aí eu posso tentar uma outra portinha, não é? Tem uma carta do tarô do Osho que é exatamente sobre isso, que é momento a momento. Momento a momento. Momento a momento. Eu vou tomando as minhas decisões. Deixa eu ler para você o texto aqui, para vocês o texto aqui, que essa carta é muito bonita. E eu tô com um livro aqui, né? E se eu tive essa intuição é porque a gente pode ler momento a momento. A gente pode ler porque vai nos ser proveitoso. Momento a momento. O passado já se foi e o futuro ainda não chegou. Ambos estão se movimentando desnecessariamente em direções que não existem. Um existia, mas não existe mais, e o outro nem sequer começou a existir ainda. A pessoa equilibrada é a que vive momento a momento, cuja atenção está voltada para o momento presente, que sempre está aqui e agora. Onde quer que ela se encontre, toda a sua consciência, todo o seu ser está envolvido na realidade do aqui e na realidade do agora. Essa é a única direção certa, o momento presente, porque é a direção vertical. É a comunicação vertical com quem? Com o nosso Criador. Só um homem desses está habilitado a adentrar o portal dourado. O momento presente é o portal dourado. O aqui e agora é o portal dourado. E você só consegue estar no momento presente se não for ambicioso. Nenhuma meta a realizar, nenhuma pretensão de poder, de dinheiro, de prestígio, ou mesmo de iluminação, de ascensão. Nem isso a gente quer. Porque toda ambição coloca você no futuro. Apenas um homem não ambicioso é capaz de permanecer no momento presente. Um homem que queira estar no momento presente não tem que pensar, precisa apenas ver e adentrar o portal. A experiência virá, mas não precisa ser premeditada. Comentário.
A figura é um mestre zen caminhando por umas pedras, tá? E ele é um caminho, umas pedras sobre um riacho, e ele vai pondo um pé a cada momento na frente do outro, tá? Eu não tô com o baralho aqui, eu não posso mostrar para vocês as cartas. Comentário: à medida que o personagem desta carta vai andando de pedra em pedra, ele vai pisando com leveza e sem seriedade e ao mesmo tempo com absoluto equilíbrio e atenção. Por detrás das águas que ondulam, sempre cambiantes, podemos ver silhuetas de arranha-céus. Parece que existe uma cidade ao fundo. O homem participa da praça do mercado, mas ao mesmo tempo mantém-se fora dela. É o estar no mundo sem pertencer ao mundo. Preservando o seu equilíbrio e sendo capaz de observá-la do alto. Esta carta nos desafia a nos afastarmos de nossas preocupações com outros lugares e outros tempos e a permanecermos atentos ao que está acontecendo aqui e agora. A vida é um grande oceano no qual você pode se divertir, se desfizer de todos os julgamentos de suas preferências e do apego aos detalhes dos seus planos de longo prazo. Esteja disponível para o que vier ao seu encontro, da forma como vier. E não se preocupe se tropeçar ou cair. Levante-se, sacuda a poeira, dê uma boa gargalhada e vá em frente. Vocês imaginem como seria a gente poder viver a vida desse jeito? Ai, gente, seria o máximo, né? Ah, Jaque, mas você não vive? Quem me dera. Talvez eu consiga viver metade do meu tempo, né? Mas a jornada o objetivo é ficar o tempo todo aí, né? No Portal Dourado, né? Lá dentro, né? Nem atravessando o Portal Dourado, é lá dentro, né? Lá dentro do Dourado, né? Lá dentro da comunhão com o meu Criador. Ah, você ainda não consegue? Então vou parar de te seguir. Ah, não me siga mesmo, porque se você tem essas fantasias de que eu sou um ser iluminado, são as suas fantasias, e isso é seu, não me pertence, né? Na verdade, sou a mais humilde aprendiz deste canal, deste mestre chamado Yeshua Ben Yosef, Jesus Cristo. Sou a mais humilde de todas, a mais falha, a maior pecadora, no sentido de mente equivocada, daquela que tem a mente equivocada. Por isso venho aqui todos os dias pedir pela correção da minha mente. E pedindo também ao Espírito Santo que corrija a sua mente, se você assim o desejar. Porque se você não desejar, se você achar que você é o dono da verdade, então o Espírito Santo nada tem a fazer por você, né? Então eu me lembro que com essa terapeuta foi muito legal, porque ela me ensinou a ficar em paz. Ela falava muito isso pra mim. Ela falava: Jaqueline, por que você não fica em paz com eu não sei? Eu não sei. Ah, eu tô em paz. E eu sempre fui a dona da verdade, né? Eu sabia tudo. E eu, além do tudo, eu sabia muito mais. Então, ficarmos no estado do eu não sei. Nossa, eu estou me sentindo tão atraída por isso aqui. Eu quero fazer isso aqui. Mas eu não sei se esse é o meu caminho. Então eu vou lá bater na porta e ver se é essa porta que vai se abrir para mim. Porque se essa porta for minha, se esse for o meu caminho, essa porta vai se abrir. Não é? Mas o barato é eu ficar no eu não sei. Mas eu não sei. Já que se você não sabe por que você ensina, eu ensino você a ficar em paz com o que você não sabe. E eu ensino você, ou pelo menos assim tento, a perguntar a quem sabe. Eu me lembro que há muitos anos atrás, eu falei isso para um colega meu de trabalho, que também era meu amigo, eu falei para ele: meu querido, o importante não é você saber, é você ter o telefone de quem sabe. Porque eu tinha conseguido uma informação lá, muito importante, para um projeto no qual a gente estava trabalhando. E ele depois veio brigar comigo. Ele ficou pé da vida comigo. Ele achou que aquilo tinha sido uma afirmação da minha própria incompetência. Mas é exatamente disso que eu estou falando aqui. O importante não é eu saber.
O importante é eu ter o telefone de quem sabe. Quem sabe? O Espírito Santo. Eu tenho o telefone dele? Claro, ele está na minha mente. É só fechar os olhos, me concentrar, me conectar com ele. Pronto. Eu e ele somos um. Ele é a lembrança de Deus em mim. Assim me ensinou minha amada professora. Então você não precisa saber. O que você tem que saber? Para de se estressar, de querer saber o que não é da sua conta. Pergunte. Pergunte, peça e receberás, bata e a porta se abrirá. Se ela for a sua porta, ela vai se abrir. E as portas do conhecimento sempre serão as suas portas. Porque o conhecimento está aí disponível para todos. É que ninguém se preocupa em perguntar. Nós queremos saber. Nós queremos ser os donos da verdade. Já estive aí. Já estive. Posso compreender isso perfeitamente. Mas não me convém mais. Eu não sei. Meu Divino Espírito Santo me mostra. É o que ela falou no texto anterior, né? Qual é o propósito disso na minha vida? Qual é o propósito dessa mudança? Qual é o propósito desse relacionamento? Qual é o propósito dessa minha frustração? Com o meu trabalho? Com o meu emprego? Com o meu chefe? Qual é o propósito disso? Qual é o propósito da minha alegria, da minha felicidade? Né? Bom, agora a gente vai ler aqui o texto final desse capítulo do livro da Meredith Bennington, Milagres no Trabalho, Transformando a Sua Orientação Interior em Influência Exterior. Quando você está num papel de liderança, você é aquele que envia os sinais, o que significa que, particularmente durante tempos de desafio, os outros estarão olhando para os seus comportamentos, buscando pistas sobre a severidade de uma situação, assim como por orientação a respeito de como responder. Com isso em mente, vamos considerar o tipo de sinais que você está enviando no trabalho, através das suas palavras, ações e, de fato, através da sua presença. Isto é, você chegou no seu trabalho. Qual é a energia que você aporta? É a energia do conflito? É a energia do medo? É a energia da vergonha? É a energia da culpa? É a energia do orgulho, da arrogância, da apatia, da preguiça, da vitimização? Da falta de coragem, também conhecida como covardia? É a energia do compromisso, da responsabilidade, da sabedoria, da disponibilidade a aprender? Da coragem? Qual é a energia que você está aportando? O que você leva para a mesa? Pense nisso. Não só no seu trabalho, não, nos seus relacionamentos, na sua família, com seus amigos. O que você está dando? O que importa não é o que você recebe, é o que você dá. Qual é a sua contribuição? A partir da perspectiva de um curso em milagres, se a mensagem que você estiver comunicando for não for uma mensagem alegre, for nada menos do que alegre, você estará negando a si mesmo e aos outros a oportunidade de aprender o que significa se posicionar em favor da alternativa, isto é, o que significa se posicionar em favor do amor, neste mundo. De fato, um curso em milagres até mesmo declara que o seu mais leve suspiro tem o potencial de trair as esperanças daqueles que olham para você buscando a sua própria liberação. Isso significa que se você quer enviar os sinais de um líder que tem compostura dentro da sua organização, você deve primeiramente ter genuinamente compostura com você mesmo. Um exercício que pode ajudar com relação a isso é a prática consciente chamada de sem linguagem. Para começar, tudo aquilo que você deve fazer é colocar uma intenção de abordar cada encontro com seus colegas de trabalho e clientes, particularmente com aqueles que você achar que são pessoas difíceis, sem trazer julgamentos passados para o momento presente. Você não tem que fazer nada
fora da sua rotina normal. A única diferença é que você, à medida em que você passar pelos seus colegas de trabalho no corredor da sua empresa, comparecer a uma reunião, ou quando você fizer uma apresentação, você não vai estar pensando sobre aquilo que uma outra pessoa fez há 5 anos atrás, ou até mesmo há 5 minutos atrás. Em vez disso, você fará um esforço sincero de ver a inocência em cada um que você encontrar, ao vê-lo com essa postura de sem linguagem, o que significa verdadeiramente, realmente olhar sem bagagem. Você não vai olhar para o passado daquela pessoa, tá? Você vai olhar para a pessoa no momento presente, como se você nunca tivesse visto ela antes. Desafiador, né, gente? Aquele seu colaborador de trabalho, né, que aprontou 1001 com você no ano passado, né? Você vai ter que olhar para ele sem se lembrar do que ele fez. Por exemplo, quando você chegar no escritório de manhã, você vai olhar para os seus colegas nos olhos e dizer oi, imaginando que você os está encontrando pela primeira vez. Note o que surge para você com relação a essa ideia. Talvez seja uma resistência, talvez seja embaraço, talvez você até mesmo note algum tratamento preferencial surgindo, porque você vai achar que é mais confortável praticar isso com alguns colegas do que com outros. Claro, né? Tudo isso que você está sentindo bem aqui agora, apenas pensando em fazer isso, fala algo sobre se você está escolhendo o amor e onde o seu ego ainda tem alguns sulcos bem gastos na sua mente, que valem a pena que você os traga até a luz, tá? Olhar para eles. Você vai olhar para esses sulcos, tá? E aí a pergunta é, quem é que não tem esses sulcos, né, gente? Lá na mente, do tipo, vem aquela pessoa e você pensa com você mesmo, lá vem aquela mala sem alça de novo. O que essa pessoa quer agora comigo? E não se engane, tem alguém no seu trabalho que quando você chega pensa exatamente isso de você. Lá vem aquela mulher chata, o que ela quer comigo dessa vez? O que ela vai me pedir? De que ela vai reclamar? O que ela vai cobrar? Ou o que ela não vai fazer e vai deixar para eu fazer, tá? Então a recíproca é sempre verdadeira, por mais que a gente não queira que seja. Como sempre, isso não é algo que você precise contar para ninguém. Obviamente, a intenção não é que seja usado como uma forma de retirar os limites que você realmente tem um motivo para que estejam lá. Não se trata de você virar um capacho. Não se trata de você deixar de ter os seus limites estabelecidos. Se trata de você buscar uma conduta respeitosa e amorosa no momento presente com aquela pessoa que está ali na sua frente. Essa é apenas uma simples oportunidade, uma simples oportunidade de notar onde você está adicionando significado aos fatos, àquilo que você vê e como tudo isso está mantendo você no campo de batalha dos julgamentos e vieses do ego. Tente fazer isso por, no mínimo, um dia inteiro e escreva sobre a sua experiência. Então, dever de casa, tá? Tente fazer isso por, no mínimo, um dia inteiro e escreva sobre a sua experiência, tá? Gente, isso é bombástico, né? Olhar as pessoas.
O Renato Russo, ele tem uma música que é Pais e Filhos, que ele fala assim: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque se você parar para pensar, na verdade não há, né? Acho que já citei essa música aqui antes. E essa música ele compôs quando ele estava estudando o budismo. Eu sei disso porque eu sempre acompanhei a carreira dele. Enfim, sempre fui absolutamente apaixonada por ele. E se a gente pudesse treinar, é preciso amar as pessoas como se não houvesse ontem. Porque se você parar para pensar, na verdade não houve. Porque não está mais aqui, então não tem mais existência. Como é que seria? Amar no sentido de aceitar, no sentido de se relacionar, no sentido de entregar a sua presença, né? Como é que seria? Tá? E outra coisa que eu quero dizer para vocês, muito importante. Se você está num emprego do qual você não gosta e você está tentando sair e ainda não foi possível a sua saída, porque evidentemente você tem as suas contas para pagar e você ainda precisa desse emprego, é porque ainda tem alguma coisa que você precisa aprender com relação a essas pessoas do seu emprego. Compreende? Tem alguma coisa aí que você ainda não aprendeu. Então você vai ficar nesse emprego até você aprender a lição. E eu vou dizer uma coisa para vocês. A lição sempre vai começar com a tríade santa. A aceitação da realidade tal qual ela se apresenta. Perdão da situação e das pessoas envolvidas. E gratidão pela situação e pelas pessoas envolvidas. Você não vai sair do seu emprego atual enquanto você não praticar isso. Não vai. Porque quando você praticar, você verdadeiramente, você já se liberou. Você já não precisa mais aprender naquele lugar. Você já está pronto para a sua graduação. É aquela oração que a gente leu do livro Minhas Orações, do mestre Masaharu Taniguchi. Entende? Então, quando esse lugar não tiver mais nada para ensinar para você, você vai para um lugar melhor. Muito melhor. Né? Tem um texto do Emmett Fox que eu adoro, que ele fala que existe o seu lugar certo e o seu lugar verdadeiro. O seu lugar certo é onde você está. E o seu lugar verdadeiro é aquela vida que você quer construir para você. É a vida que você está querendo escolher aqui comigo nesse ano de 2025, uma nova escolha através dos ensinamentos de Um Curso em Milagres. Ok? Compreendem? Mas por enquanto nós estamos nos nossos lugares certos. Com os nossos chefes, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos salários. Então ame o lugar onde você está. Agradeça, aceite, perdoe e agradeça. E aí você vai ver como rapidamente você vai poder fazer essa mudança aí profissional que eventualmente você está querendo, tá? Aí ela tem algumas citações-chave aqui e eu vou ler para vocês. Não vejas ninguém a partir do campo de batalha do ego, pois lá olharás para ele a partir do nada. Então não olhe para as pessoas na horizontal. Olhe para as pessoas do alto, a partir do ponto de vista do alto, a partir da consciência crística, da visão crística, dos olhos do amor, tá? Muito bem. E aí você vai ver. Você vai ver muita coisa. Eu tô até com medo do que eu vou ver depois dessa aula de hoje, porque essa aula de hoje está vindo de algum lugar aí que definitivamente não é a minha cabeça. Mas não é mesmo. Eu tô até com medo já do que vai acontecer quando eu fechar esse computador. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Ela tem uma outra citação aqui que eu tô procurando.
O teu irmão tem em si mesmo uma imutabilidade que está além de ambos, aparência e engano. Ela é obscurecida por pontos de vista mutáveis, né? Que percebes em relação a ele como se fossem a sua realidade. Uau! O que é essa imutabilidade, gente? É o Cristo no meu irmão. É o Cristo no seu irmão. É o Cristo em mim e é o Cristo em você, tá bom? E vamos lá. Mais uma. Quando peraí. 9. Ah, tô no lugar errado. Por mais que desejes que ele seja condenado, o seu irmão, Deus está nele. E nunca saberás que também está em ti, enquanto atacares a casa que ele, Deus, escolheu, e lutares contra o seu anfitrião. Considera-o com gentileza, considera o teu irmão com gentileza. Olha com olhos amorosos para aquele que carrega o Cristo dentro de si, de modo que possas contemplar a sua glória e regozijar-se, porque o céu não está separado de ti. Tá? Mais uma. Se reconheceres que todo o ataque que percebes está em tua própria mente e em nenhum outro lugar terás afinal localizado a fonte do ataque, e ali onde ele começa tem que terminar. Então, onde o ataque começa na tua mente, e o ataque tem que terminar. O ataque tem que terminar na tua mente, tá bom? O ataque tem que terminar na tua mente porque ele começou na tua mente. Uau, Jaque, isso é difícil. É, gente, é difícil. Tá? Mais uma. Mais uma, Jaque, que a mulher... Mais uma, pessoal, que a mulher não perde tempo. Muito legal, muito legais essas citações que ela coloca aqui. Nossa, eu tô adorando. Muito legais, que nem os livros que a gente leu ano passado, né? Nossa, muito legais. Às vezes, citações que a gente já leu, não lembra e tem a oportunidade de relembrar. Une os teus próprios esforços ao poder que não pode falhar e tem que resultar na paz. Ninguém deixa de ser tocado por um ensinamento como esse. Eu, pelo menos, quando a mosca azul de um curso em milagres me pegou, jamais me deixou. Há quase 30 anos atrás, né? E aí, por fim, ela faz uma citação do Manual dos Professores. Vamos a ela. Vamos a ela. Isso tudo que eu li aqui foi do livro texto, tá? Para um momento agora e pensa nisso. É o conflito que queres ou a paz de Deus é uma escolha melhor? O que te dá mais? Uma mente tranquila não é uma dádiva pequena. Não preferirias viver a escolher morrer? Uau! Então pronto, gente. Muito bem. Eu vou gastar mais uns minutinhos aqui fazendo uns comentários com vocês. A Elana mandou uma mensagem no vídeo de ontem que eu queria comentar. Achei bem bonitinha. Com esses vídeos sobre o trabalho, eu percebi que eu queria muito algo que talvez não fosse o melhor para mim. Estou descobrindo que um não pode ser um sim para algo melhor e uma vida mais leve. Perfeito. A Janaína Maria Bayer botou muitas mudanças, prática diligente, a dela, obviamente. Floral estupendo, ela tá tomando floral. Essa professora e o nosso Espírito Santo, ninguém nos segura. Ah, beijos. Ontem ela falou comigo que está pelo 5º ano comigo. Pelo 5º ano, tá? Pelo 5º ano. Muito bem, gente.
queria falar uma outra coisa. Anteontem, conversando com uma aluna, ela começou a falar comigo que ela acredita que essa vida aqui não tem sentido, né? E eu percebi assim claramente que essa é uma das crenças raízes dela, né? Ela inclusive está querendo fazer uma transição profissional. E eu falei para ela que se ela entende que essa vida aqui não tem sentido, então ela nunca vai conseguir ter um trabalho que tenha sentido para ela na vida, né? Porque essa crença, a vida não tem sentido, será uma crença sobre a qual a vida profissional, a vida pessoal, tudo na vida dela vai se apoiar, né? Só que eu fiquei muito preocupada, porque ela é uma estudante já antiga de um curso em Milagres, e ela começou a conversar comigo e a me falar que é isso que o curso diz, que essa vida aqui não importa, que essa vida aqui não tem sentido. Se você assistiu a minha aula de cura entre gerações, na qual a gente falou de cura de karma de antepassados, uma das crenças era exatamente essa. O título da live foi A Lei Escura do Ego. Cura entre gerações, a lei escura do ego. E uma das leis escuras do ego, segundo a referência bibliográfica que a gente utilizou, era exatamente essa. A vida não presta. A vida não vale a pena ser vivida. A vida não tem sentido, portanto, eu não deveria estar aqui. Seus desdobramentos, né? E aí ela começou a justificar com o curso essa crença. A vida não tem sentido. Gente, eu fiquei muito preocupada. Porque, na minha opinião, essa é uma interpretação equivocada do curso, do ensinamento do curso. E ela é uma interpretação nefasta. Ela é uma interpretação que me leva para uma depressão, para um nível de consciência de depressão, de apatia, de ausência de desejo. Essa vida aqui, eu vou morrer. Qual é o sentido de eu estar aqui dando aula de um curso em milagre se eu vou morrer daqui a, sei lá, 10 anos, 20 anos? Qual é o sentido de eu trabalhar que nem uma louca para ter uma casa para morar ou para fazer uma viagem se eu vou morrer, se isso tudo aqui é uma ilusão? Qual é o sentido? Por que eu tô aqui? O que eu vim fazer aqui? Por que eu escolhi estar nesse lugar horroroso quando eu poderia estar em comunhão com Deus? Todas essas coisas ela falou comigo, não dessa forma, mas da forma dela. E eu fiquei muito preocupada, porque justamente uma das queixas dela é de estar enfrentando momentos de depressão. Então eu fiquei muito preocupada, porque ela veio com toda uma justificativa a respeito de como o curso apoia isso. E não, gente, o curso não apoia isso. O curso não apoia isso. O que Jesus nos ensinou é a estarmos no mundo sem pertencermos ao mundo. Se eu estou achando isso, é porque eu estou identificada com o meu corpo. Não, essa vida não tem significado nenhum. Qual é o significado de eu estar aqui bebendo, comendo, me reproduzindo, lutando para ter uma vida melhor? Não tem sentido, eu vou adoecer, eu vou morrer, vai acabar tudo. Não, de jeito nenhum. Não é isso que o curso fala. O curso fala que o sentido da nossa vida, o propósito das nossas vidas é sermos a luz do mundo. Então a nossa lição é ancorarmos o Cristo, a luz do Cristo aqui na terceira dimensão. Ah, mas eu não gosto dessa terceira dimensão, eu não queria estar aqui. Por que eu tô aqui? Bom, em algum nível, de alguma maneira, nós escolhemos. E se nós escolhemos com uma consciência mais elevada do que a consciência que a gente tem hoje, a gente planejou a nossa encarnação com os nossos guias, então é porque tem um sentido em a gente estar aqui. E aí eu falei para ela, né, daquela célebre frase, acho que é do Viktor Frankl, né? Eu encontrei sentido na minha vida, ajudando as pessoas a encontrarem o sentido na vida delas. Então, gente, eu acho que o sentido da vida é a gente ajudar.
O sentido da vida é a gente ser a luz do mundo, porque foi para isso que viemos. Talvez a gente tenha vindo até de uma dimensão, um planeta, um tempo, um espaço, onde a gente tinha muito mais consciência. E talvez nós tenhamos vindo para esse planeta para ajudar as pessoas desse planeta a terem essa consciência e a saírem do sofrimento. E aí eu vou dizer para vocês o que eu disse ainda há pouco do emprego. Quando nós dominarmos todas as lições que precisamos aprender na terceira dimensão, vai ser opcional a gente ficar aqui ou não. Na minha opinião, a gente vai ascender para a quinta dimensão, vamos para o sonho feliz, né? Vamos ter uma vida, vamos para a era de ouro da humanidade, mas enfim, eu posso estar enganada, né? Mas na minha visão, a gente está aqui para dominar a vida nesse holograma de terceira dimensão. E eu conheço várias pessoas que já aprenderam a dominá-lo e que estão vivendo a partir desse domínio. Eu conheço várias pessoas. Ah, essas pessoas não têm problemas? Tem. Mas elas já dominaram o holograma. Elas já sabem como comandar o holograma. Então, eu vou ficar aqui até eu aprender a dominar esse holograma. Até eu aprender a comandar esse holograma. E eu só posso aprender quando eu aprendo quem eu verdadeiramente sou. Eu sou espírito, eu sou mente espírito. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. Se eu resolver viver a minha vida a partir dessa perspectiva de que sou um corpo, realmente a vida não tem sentido nenhum. Mas se eu vivo a minha vida a partir da lembrança de que eu sou a expressão de Deus do meu Criador sendo Jaqueline, você, a expressão de Deus do seu Criador sendo Elana, ou sendo Janaína, ou sendo Eneida, ou sendo Maria Amélia. Maria Amélia, respondi seu e-mail, tá? Não sei se você recebeu a minha resposta. Ou sendo a Raquel, ou sendo a Renata, ou sendo o Marco Túlio, o Flan, o Vinícius, para falar aqui de alunos dos quais eu me lembro o nome, com os quais eu convivo, né, que eu conheço. Então, você veio para aprender isso. E se você vive a partir dessa consciência, nossa, sua vida vai ter muito sentido. E eu digo para vocês, se algum de vocês estiver se sentindo assim, o primeiro conselho que eu dou é: comece a ajudar o próximo. Arrume um trabalho voluntário para fazer. Vá ajudar uma pessoa em dificuldade. Vá ler num asilo de idosos, vá cuidar dos animais abandonados num abrigo de animais, vá ajudar a alfabetizar as crianças carentes numa escola pobre, num bairro de periferia. Se você for um professor de educação física, vá conduzir uma atividade para aquelas pessoas que não têm nada, que nem sabem que não são corpos, que estão completamente identificadas com os corpos, né? Se você for um cabeleireiro, vá fazer uma ação de corte de cabelo e barba gratuitamente. Vai ensinar uma pessoa regras de higiene pessoal. Se você em algum momento olhar para a sua vida e achar que a sua vida não tem sentido, é porque você precisa encarnar, incorporar a compaixão de Deus no planeta Terra. Você precisa ajudar o próximo. Ah, mas eu vou morrer mesmo. Do que vai adiantar? A pessoa que eu ajudar vai morrer também. Porque isso aqui é tudo uma ilusão. Sim, isso aqui é tudo uma ilusão. Mas a ilusão do sofrimento, ela é muito forte. Então, se você puder ajudar que seja uma pessoa a ter o seu sofrimento reduzido, a sua vida já ganhou sentido. Para sempre. Mas se você puder ajudar uma pessoa a cada dia, então a cada dia a sua vida também vai ter ganhado sentido, ganhado muito sentido. Essa crença, a vida não tem sentido, a vida não vale a pena ser vivida, essa é uma crença muito bem assentada no sistema de pensamento do ego. Ela não é um pensamento de Deus, ela não é um pensamento
que você compartilhe com o seu Criador, de jeito nenhum. Ela é um pensamento do sistema de pensamento do ego e nós podemos pedir ao Divino Espírito Santo nesse momento que limpe as nossas mentes dessa crença e que nos lembre que o sentido das nossas vidas nesse momento, da história, da humanidade, desse ciclo planetário, da história de Gaia no seu momento de ascensão, o sentido, o nosso sentido, ao estarmos aqui é imenso. Nós temos que ancorar a luz do Cristo aqui, para que esse processo ascensional possa ocorrer o mais rápido possível, da maneira mais suave e amorosa possível, e para o maior número de pessoas possível, aqui nesse planeta azul. Tá bom? Então essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. A nossa revisão 4 termina hoje com a lição 150. Minha mente contém só o que eu penso com Deus. Então eu não posso ter esse tipo de pensamento, de que a vida não tem sentido, tá? Aceitarei a expiação para mim mesmo. Peço pela expiação dessa crença. Peço pela correção dessa crença. Essa crença não me serve de nada. E pode-se dizer que só a salvação cura. Quando eu medito, quando eu me lembro que eu e Deus somos um, não tem como eu pensar que eu estou aqui por acaso, que eu não deveria estar aqui, que nada disso aqui tem sentido, tá? Tem um aprendizado para eu desenvolver aqui e eu posso me disponibilizar a esse aprendizado. Ou eu posso dizer que eu não quero, mas aí o sofrimento vai ser maior, tá bom? Então essa era a mensagem do dia. Comentem, compartilhem, me deem o joinha, tá bom? Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.